Começa agora mais um episódio da série Super-Humanos, a evolução da espécie. E a proposta desse canal é, de fato, desenvolvermos nossa humanidade em Cristo, sobretudo para nos prepararmos para a crise final. E se você tinha ainda alguma dúvida de que nós de fato chegamos às últimas horas deste mundo, nesse episódio apresentarei 5 evidências de que estamos caminhando para um estado absolutista. Não há dúvida, estamos na crise final. É hora de nos prepararmos, é hora de colocarmos em prática toda a teoria e verdadeiramente buscarmos mais força divina para superarmos uma crise que, se não fosse abreviada, nem mesmo os escolhidos seriam salvos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos à primeira evidência. E nessa primeira evidência eu quero chamar sua atenção para uma matéria veiculada na revista Exame, do último dia 9 deste mês, na qual 22 entrevistados deram seu parecer a respeito das suas projeções para um futuro pós-crise epidêmica. E houveram participações de várias áreas, aí na tela você vai ver algumas figuras que foram entrevistadas, cada qual com relevância em sua determinada área, e alguns rostos são mais conhecidos, outros desconhecidos, porém todos têm relevância em seus setores. E houve uma espécie de consenso em pelo menos 2 fatores, e eu quero me ater a um destes 2. O consenso que houve entre os 22 entrevistados é que o mundo conforme conhecemos não mais voltará a ser como antes. Ou seja, entramos numa curva irreversível, entramos numa etapa que não voltará mais, e tudo isso inevitavelmente nos faz lembrar de uma fraseologia que se tornou uma espécie de conjectura de teorias da conspiração, coisas assim, porém, tudo indica que de fato estamos entrando em uma nova ordem mundial. Evidência número 2. Para a evidência número 2, eu farei uso de um recurso histórico para entendermos como que surge um Estado totalitário. O primeiro Estado absolutista e totalitário deste mundo foi o Império Egípcio. Nós temos ainda hoje ruínas que são visitadas do Império Egípcio. Foi, de fato, de acordo com a arqueologia e relatos bíblicos, um império realmente muito poderoso. E ele se tornou poderoso depois de uma época de crise. De acordo com os relatos bíblicos, houve 7 anos de fome sobre a terra. E durante este período de fome intensa sobre a terra, é que o rei do Egito se tornou faraônico. Durante este período, simplesmente se aniquilou alguma mobilidade social que ainda existia na região, e o rei do Egito se tornou faraó, comprando todas as terras do Egito, comprando todos os bens do Egito, inclusive comprando as pessoas do Egito. Porque em troca de comida, as pessoas começaram a vender primeiramente seus bens, depois suas propriedades e depois suas próprias famílias. E o faraó se tornou uma espécie de deus dentro da terra do Egito. Ou seja, um Estado absolutista, ele normalmente surge após uma grande crise econômica. E no que diz respeito à nossa realidade atual, um dos, digamos, empecilhos para o estabelecimento de um regime totalitário absolutista é justamente a mobilidade social, é o engajamento social, é a possibilidade de que alguém que vivia uma condição de pobreza consiga galgar degraus para obter propriedade privada, ter opinião pública e política, ter engajamento social e conseguir mobilizar pessoas. De maneira que mobilização social, engajamento e mobilidade social e econômica é um dos empecilhos para o estabelecimento de um regime totalitário. Ou seja, traduzindo em palavras bem claras, para que um regime totalitário absolutista seja implementado, ele precisa literalmente destruir a classe média. Você vai assistir um trecho de um vídeo publicado em 2016, no qual você verá que existe de fato uma ala política que, de acordo com as palavras do próprio vídeo, esta ala política que corresponde a uma espécie de agenda global, nas próprias palavras que você verão, eles simplesmente odeiam a classe média. Observe com atenção. Marilena Chauí. Eu vou falar num tom que não é o meu, porque eu estou com uma gripe do cão, e se eu falar no meu tom, eu vou tossir feito uma louca. Então, vou falar numa voz que não é minha e que me desgosta muito, mas é a voz que sobrou. E por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média.
classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Então, eu me recuso a admitir que os trabalhadores brasileiros, porque eles galgaram direitos, conquistaram direitos, esses direitos foram conquistados por 20 anos de luta, 20 anos de luta, fora os 500 anteriores de luta e desespero, e dizer que essas lutas e essas conquistas fizeram a gente virar classe média de jeito nenhum, de jeito nenhum. A classe média é uma abominação política, porque ela é fascista. Ela é uma abominação ética, porque ela é violenta. E ela é uma abominação cognitiva, porque ela é ignorante. Fim. Eu acredito que se você viu esse vídeo pela primeira vez, você ficou chocado. Porque eu fiquei chocado alguns anos atrás quando eu vi esse vídeo. Mas a realidade nua e crua é essa. Para que partidos políticos assumam um caráter absolutista, a classe média conservadora, que tem determinados valores cristãos, valores de família, valores de propriedade privada, que conseguem, através do esforço, do trabalho, da educação, da disciplina, conseguir uma determinada estrutura familiar que vai passar de pai para filho. Tudo isso é um empecilho para o estabelecimento de um regime totalitário. E de acordo com o apóstolo Tiago, de fato, nos últimos dias haveria uma tensão muito grande entre uma elite enriquecida e uma grande massa empobrecida. Ricos oprimiriam os pobres. E, de acordo com o que apresenta em Tiago, os últimos dias seriam, de fato, um contexto totalitário, absolutista, e isso, à luz de Apocalipse 13, é extremamente claro. Nós estamos caminhando para um estado absolutista, totalitário. Portanto, vamos agora à evidência número 3. Na evidência número 3, eu chamo essa evidência de proposta indecente. Proposta indecente. Porque verdadeiramente é uma tentação. A evidência número 3 é uma sedução para o coração humano. Nós vimos agora já um ensaio dessa terceira evidência. Nós estamos vendo durante esta crise que se encontra um apoio do Estado, dando uma espécie de salário mínimo assistencial para que as pessoas recebam estando em seus próprios lares. Em outras palavras, salário sem trabalho. Eu chamo isso de proposta indecente porque faz parte de uma agenda que, de fato, haja um salário assistencial. Nessa revista Exame, alguns dos entrevistados, eles realmente se posicionaram dizendo que este modelo de governo deveria estabelecer, de fato, que esses salários permanecessem, mesmo após a crise. Ou seja, estamos presenciando um Estado totalitário paternalista, que assalariará pessoas sem que elas trabalhem. É por isso que é uma proposta indecente. Imagine um mundo, um Estado, onde haja tecnologia 5G, onde haja inteligência artificial, onde máquinas estejam fazendo o trabalho de homens, onde haja internet gratuita em praças públicas e pessoas recebendo sem terem que trabalhar. É uma contrafação, é uma oposição a palavra de Gênesis, na qual diz: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. É uma oposição a essa verdade, essa realidade da vida, dizendo, na verdade, que o Estado estaria promovendo um ócio remunerado. Essa é uma das grandes tentações da nova ordem mundial. Nós temos ensaios disso, aqui no Brasil, por exemplo, programas como Bolsa Família, programas como Fome Zero, entre outras iniciativas internacionais, na qual já existe um planejamento de assalariar pessoas sem que elas trabalhem. Eu chamo isso de proposta indecente. Essa é uma tentação porque é uma sedução muito grande.
Essa é uma evidência que apresenta que será usado um poder de coação para com os povos, as nações. Porque é muito confortável. Porém, para que esse regime de salário mínimo assistencial seja implantado, é necessário que hajam critérios. E é como aquele ditado, né? Quando a proposta é demais, a gente desconfia. Haverá critérios. Nem tudo será dado um salário mínimo assistencial, mas haverá uma contrapartida. E a contrapartida é o que nos colocará nas duas últimas evidências. E você verá que nem tudo que parece bom, verdadeiramente é bom. Na evidência número 4, nós vamos resgatar uma das falas de Cristo que agora começa a ter mais sentido. Nós somos mesmo tardios de coração, porque, como aconteceu nos evangelhos, Jesus ele alertou sistematicamente os discípulos de que ele morreria e depois ressuscitaria. Porém, quando ocorreu todo o episódio envolvendo a crucificação, os discípulos ficaram atônitos, perplexos, debandaram, enfim. Mesmo Jesus tendo avisado, eles não entenderam. Nós somos tardios de coração. Jesus disse que os últimos dias seriam como nos dias de Ló, dentro de Sodoma. As pessoas compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Viviam como se estivessem dentro de uma normalidade da vida. Eis a razão pela qual agora eu entendo melhor a fala de Paulo. Paulo disse que, quando disserem paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. Quando os anjos foram até a cidade de Ló, Ló estava sentado na cidade no finalzinho da tarde. Observe, Ló estava tranquilo. Ló não fazia a menor ideia de que Sodoma seria destruída. Porque verdadeiramente, observando as evidências anteriores, um Estado totalitário que vai amenizar taxas elevadíssimas de desemprego. As taxas de desemprego nos Estados Unidos e no Brasil já ultrapassaram a dezena de milhão. Porém, essa condição caótica social será amenizada por salários assistenciais, onde pessoas poderão comprar e vender de acordo com a paternalização do Estado. Então, haverá paz e segurança, máquinas fazendo trabalho, pessoas ociosas podendo comprar, vender, comer e se alimentar com o apoio do Estado. Será como um ambiente na tentação de Satanás. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Portanto, a quarta evidência é de que nós estamos caminhando para um Estado totalitário, porém, esse Estado totalitário será revestido como um lobo em pele de cordeiro. Será um Estado totalitário que garantirá os acessos mínimos para a população empobrecida. Porque depois de uma crise, como vimos no caso do Egito, essa crise, por exemplo, se, conforme eu ouvi autoridades políticas dizendo, é possível que essas sanções elas perdurem até agosto, e eu já vi alguns dizendo até outubro. Existe uma lei tramitando, você vai ver o número da lei aí embaixo, de que essa proposta de cerceamento de liberdades privadas serão cerceadas até outubro. Eu pergunto, quem é que suportará uma crise dessa até outubro? Somente os grandes. Somente grandes empresários, somente a elite empresarial. Porque aquele que trabalha para pagar duplicata, aquele que depende do dinheiro que entra todo dia, aquele que tem que pagar fatura, pagar fornecedor, que o dinheiro é bem justinho, ele só é empresário, ele só é comerciante, porque é um dom, é um talento que Deus deu a ele, mas ele vive ali sempre na risca. Esse não vai suportar. Portas fechadas vão significar muitas falências, além de desempregos. Então quem vai suportar isso vai ser somente uma elite, conforme a evidência número 2. Porém, esse caos social será amenizado por um Estado totalitário que se tornará paternalista. E haverá uma espécie de anestesia social financiada por um Estado forte e uma elite política também manipuladora. Evidência número 5 e última evidência dessa série de hoje, desse episódio de hoje. A evidência número 5 é uma espécie de estabelecimento de uma religião do bem comum. A religião da nova ordem mundial é uma religião altamente inclusiva para aqueles que atendem aos princípios politicamente corretos e extremamente opressora para aqueles que não seguem tais princípios. Estamos vendo isso, você vai ver aí na tela, cerceamento de liberdades individuais.
já temos ações, tanto em nível de Estado quanto em nível do governo federal, de cerceamento de liberdades individuais. Está sendo feita uma espécie de demanda para que haja o mínimo de mobilização social possível. Nós estaremos sendo monitorados. Fronteiras municipais estarão sendo fechadas. Em algumas cidades, até mesmo fronteiras de bairros estão sendo já cerceadas. Celulares monitorados. Nós estamos caminhando para que o mundo se torne uma espécie de China. O mundo se torne uma China, onde não teremos liberdades individuais. E a única doutrina será a doutrina da casa comum, em conformidade ao que o senso comum já está manifestando, em conformidade ao que foi promulgado na encíclica Laudato Si, em conformidade com os interesses de uma elite que quer, de fato, estabelecer um governo totalitário, de maneira que a quinta evidência aponta para um momento onde, sim, haverá paz e segurança, porém tão somente para aqueles que se conformarem com esse Estado absolutista. Sim, haverá programas assistenciais, amenizando o sofrimento daqueles que são mais carentes, porém, desde que cumpram determinados critérios. As pessoas terão cerceamento de ir e vir, porém terão acesso à tecnologia, entre outros benefícios, entretenimento, ou seja, estará sendo promovido uma Sodoma universal. O profeta Ezequiel descreve Sodoma como uma cidade que tinha tranquila prosperidade, tinha fartura de pão, eles tinham acesso à comida, porém praticavam imoralidade e abominações. Essas imoralidades e abominações não interessam para o Estado, desde que você cumpra as diretrizes por ele estabelecidas. Estamos caminhando para um tempo muito peculiar. Observe, na Alemanha nazista, a Alemanha nazista era extremamente compassiva e inclusiva para com os alemães, mas era um diabo para os judeus. Perceba? A nova ordem mundial, de acordo com o Apocalipse 13, também caminha na mesma direção. Nesta nova ordem mundial, haverá muita inclusão e acesso para aqueles que têm a marca da besta. Porém, nenhuma tolerância para aqueles que tiverem o selo de Deus. Nós estamos caminhando para um tempo difícil. Inevitavelmente, Apocalipse 13 está em paralelo com Daniel capítulo 3. Em ambos os casos, o Estado assumiu prerrogativas religiosas. Em ambos os casos, foi levantado uma imagem de adoração. E quem não adorasse aquela imagem, tanto em Daniel 3 quanto em Apocalipse 13, em ambos os casos sofreria com pena de morte. Em ambos os casos, Daniel 3 e Apocalipse 13, o Estado determinou que tudo parasse, uma pausa compulsória. Isso é um emblema dos dias em que estamos vivendo. Estamos vivendo uma pausa compulsória. O Estado determinando que tudo pare. Ou seja, o Estado determinando que tudo pare, significa que em Apocalipse 13, nos últimos dias, aquela besta que emerge da terra, que parece cordeiro, mas fala como dragão, ela nada mais é do que uma releitura da igreja na Idade Média, onde ela vai determinar quem vive e quem morre. Ela vai determinar quem trabalha, quando trabalha, como trabalha. Vai decretar leis civis com caráter religioso. E não é preciso muita perspicácia para entender que essa pausa compulsória aponta para o primeiro dia da semana, o domingo. É por isso que estamos caminhando para um neonazismo, onde, quando na Alemanha nazista, uma etnia foi perseguida, em Apocalipse 13, uma classe de pessoas que seguem suas próprias consciências serão tidas como contraventores penais, passíveis de pena de morte. Nesse momento da história, que se aproxima rapidamente, aqueles que por motivo de consciência, ao invés de honrarem o domingo, primeiro dia da semana, decidirem honrar o sétimo dia, o sábado, serão tidos como fanáticos, contraventores penais e perturbadores da ordem. Eis a razão pela qual mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O selo de Deus, no clímax da história, será uma oposição entre o poder do Estado versus a obediência aos mandamentos de Deus.
E nesse momento, quem estiver cheio do Espírito Santo, com o coração puro diante do Senhor, porque não é uma obediência na carne, mas é uma guia do Espírito. Porque Jesus deixou muito claro, bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. De maneira alguma, um coração cobiçoso, amante dos prazeres, será selado por Deus. Serão selados por Deus na crise final, que rapidamente se aproxima. Aqueles que na pureza de coração decidirem servir a Deus, assim como os amigos de Daniel,